É uma boa oportunidade de nos entender um bocadinho mais sobre esse assunto e entender também mais que não está a proveito de nós vida profissional e que organizações está conseguir também ter proveito de um profissional motivando e usando técnicas que está desbloqueando para ele poder ter uma melhor relação no seu ambiente de trabalho. Não tem ali conosco professor Avelino Sequeira, que é professor universitário, mas que também ajudar a entender um bocadinho mais essa questão de engajamento, zelo ou ética profissional. Professor, obrigado por estar conosco na show da manhã. É uma excelente oportunidade para nós. Mas, antes de mais, eu gostava de entender o que é esse conceito de ética. Obrigado. Bem, a ética incide sobre a ação humana. Portanto, nós temos dois grandes campos que são definidos até por campo. Um da teoria, que é compreender, conhecer, entender o mundo e que responde à pergunta que posso saber. E outro que diz respeito à ação humana e responde à pergunta, portanto, na formulação kantiana, que devo fazer. Passamos do saber para o fazer, para a ação. Então, a ética são aqueles princípios, valores e orientações que devem reger a atividade humana, em geral. Pronto, é referida, a estética é referida à ideia do elo. É o simples, não é? Como ideal. O direito tem como ideal a justiça. A ética é referida à ideia de bem. Quer dizer, qualquer um deles nunca se atinge. Tudo esses tópicos está diretamente relacionado na vida de qualquer ser humano e na qualquer campo social. Entretanto, na vida laboral é indispensável que pessoas regem pela regra, mas entendem também o sentido da ética e, sobretudo, o que é esperado dele enquanto um profissional numa organização e também da organização sobre o profissional que faz parte da equipa. Sim, sim. Na questão, a ética trata dessas questões do bem e do mal, digamos, em geral, é a chamada ética fundamental. Quando falamos das profissões, é uma ética aplicada ao caso. O médico, o professor, sim, o jornalista... Que é inerente à especificidade da profissão. E isso tem o nome ética prática ou ética aplicada. Portanto, o campo é diferente, já não é o bem e o mal, é abstrato, é no concreto das profissões. Ética aplicada, ética prática. Ele tem reflexo direto na qualidade e no desempenho de profissão. De que forma, professor? Bem, tem reflexo e embora tenha sido algo desvalorizado, porque se nós vimos a história da civilização até hoje, primeiro, no mundo antigo, o ideal era a chamada teoria contemplação, compreender o mundo. No mundo medieval, entramos com a espiritualidade e a religião como valor dominante. No mundo moderno, há um grande avanço, não é? Laicização, a ciência e a técnica, que proporcionou grandes avanços, mas reduziu, de alguma maneira, o campo do espiritual, do ético e de outro tipo de valores. Então, entende-se que o que é preciso é a produtividade, as chamadas performances, não é? Agora o desempenho. Os anglicismos agora entram em tudo, development, não sei o quê. Então, o desempenho é visto em termos de produtividade. O que se perdeu com isso é a questão dos valores da ação humana. Por exemplo, o funcionário público deve cumprir as suas tarefas, mas a noção de missão pública, de serviço público, aliás, fica um pouco de lado. Ora, essa ideia de serviço público, de estarmos ligados à comunidade, é essencial na ética profissional. Por exemplo, nós agora temos o problema mundial da corrupção. E é exatamente o inverso. O servidor público usa do cargo para se beneficiar a si mesmo. Para uso próprio. Para uso próprio. O ministro, muita gente não sabe que pensa que ministro que é aquele que manda. E, de certa forma, também é. Mas ministro significa... Tem autoridade, mas é servidor. A palavra ministro significa servidor. É aquele que é servidor do público. E, portanto, ele ganha ainda com maior responsabilidade, dado o cargo que ocupa, no serviço público. Ministro servidor. Tanto que na Igreja também se chama ministro. Deus não é assim muito
usado, mas alguns referem até como ministro. Então é aquele servidor, nesse caso, de um serviço religioso. Ora, é essa ética pública, podemos dizer que tende muitas vezes a ficar de lado, em detrimento de êxito, estatuto, outras finalidades que não é a finalidade do serviço público. E conduta ética é algo que a pessoa ganha ao longo da vida profissional ou tem que ser obrigatoriamente ensinado numa fase de treino, de preparação e numa fase académica? Bem, pode-se estudar a ética, mas ela depende essencialmente também da própria evolução da pessoa. Digamos que é uma interligação entre aquilo que se pode estudar, os princípios éticos, o código ético, e aquilo que é a prática profissional. Há que ter uma adaptação, joga-se um pouco entre teoria e prática, não é? Pode haver formações, eu percebo se calhar o que quero ouvir, pode haver uma formação que é dada, tal como é dada a formação profissional para exercer uma profissão, poder-se-á dar uma formação ética. Eu acho que pode e até deve. Não se pensa na perspectiva da construção profissional individual. Uma pessoa que crê, tem sucesso profissional, e tem que regir pela conduta e pela postura e pelo código ético e inerente a essa função. Entretanto, é algo que pode ganhar ao longo da vida ou ele tem que fazer volta no tempo para falar, bom, tem que ir bem, chinta e prende exatamente o que é ligado ou inerente à função para poder ter o melhor desempenho possível. Sim, hoje fala-se exatamente da aprendizagem ao longo da vida. E a aprendizagem, digamos, ética também é uma evolução. Não se trata, por exemplo, de aprender, é isso que é algo limitativo, porque alguns entendem que ética profissional é o código que você vai à internet e encontra. O código do enfermeiro, ponto 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, se fosse isso... É que é tão quadrado assim. Não, isso é uma redução. Se fosse isso, você podia dar o curso de ética profissional que eu dei, por exemplo, eu posso referir a experiência que tive, nós temos na UNICV ética das profissões, nomeadamente em psicologia. Por exemplo, é ética para os psicólogos. E damos até muito bem com... Uma parte é dada por alguém de filosofia, nesse caso é a minha formação, e outra parte por um psicólogo. Digamos que eu aprendi muito com o professor de psicologia, ele terá aprendido algumas coisas com a minha dimensão. Então, há essa interação e a construção. Não é algo que você vai ver o código profissional, o código de ética, 10 pontos, não são as tábuas da lei. E você decora aquilo porque, nessa altura, o curso seria dado em meia hora, uma hora, já está. Era consultar, ponto 1, ponto 2, deve fazer aquilo e aquilo. Não, tem toda uma base de valores construídos para já ao longo da história das civilizações e adquiridos e ao longo do percurso de cada um. A aprendizagem não é uma coisa que se tem. De antes era, você estudava e depois entrava na profissão. Agora é ao longo da vida. E a hora que nos pia para sociedades atualmente, seja mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas, tem sido valorizado o cultivo da ética profissional e, independentemente de que profissão, tem sido cultivado e tem sido valorizado nesse real sentido, a ponto de garantir uma pessoa se consiga introduzir de forma prática na sua vida profissional? Não tanto. Por isso que eu tinha ficado com esta deriva que nós temos no mundo moderno, que é reduzir a sociedade só ao aspecto técnico. Então, as formações são estritamente profissional no sentido técnico. A ética ficou um pouco de lado. Se quiser, os exemplos que eu dou, ou que preferia, é na própria ética das profissões ligadas, por exemplo, ao jornalismo e ao ensino. E até ao sacerdote, que tem um ponto comum, que é a formação. Então, o professor não deve ser aquele, é aquilo que eu me dediquei mais, porque tenho até livro, que foi apresentado aqui, sim. Curiosamente, sobre filosofia da educação. O professor não é aquele que transmite conhecimentos, apenas. Claro que tem que ter um tal. E dizem, não, é muito bom porque é uma espécie de Google, responde a tudo. Até o dizer que é uma espécie de Google mostra que esse aspecto pode ser substituído pelas redes. O que não se pode substituir é a maneira de construir o saber.
não dar informações. Para o jornalista, o mesmo, o jornalista informa, mas não deve ficar só pela informação. É o recriar e formar. Formar é outra coisa. E formar já tem que ver com os valores. E então teríamos 3 níveis. Um que não tem que ver com a ética, que é a formação profissional estritamente técnica. Eu vou tirar um curso de computadores, por exemplo, e diz, olha, tudo bem, você está preparado para trabalhar com a informática. Não tem nada a ver... Numa perspectiva mecânica da coisa. Estritamente mecânica. Na perspectiva humanizada, já é diferente. É aí que eu queria chegar. Já o professor, portanto, esse não tem que ver com a ética. Por exemplo, no caso do saber dado pelo professor ou pelo investigador, já tem que ver com os valores. É a dimensão axiológica, para usar um termo, axios que é valor, são aqueles valores orientadores da vida humana. De uma maneira estritamente, digamos, imanente e laica. Finalmente, temos a formação espiritual, que não é necessariamente... O espiritual ultrapassa, digamos, o campo da religião, inclui, não é caso para estar agora a esmiuçar isso, que vai a um nível ainda mais elevado, que nem todos, digamos, partilham. Tem que ver já com a transcendência, o sagrado. Formar, sei lá, o guia espiritual, o padre, o mestre. Santo Agostinho tem um livro que é o Mestre, que é exatamente isso. O mestre é professor, e ele foi professor, portanto, sabe do que fala, por sinal de retórica, mas o mestre, que é De Magistro, esse livro que eu recomendo muito, é o professor e é o mestre dos mestres, que é Cristo. Do ponto de vista da visão dele, que é... Há uma dimensão que está para lá da imediata. Então você tem a técnica estrita, formação estritamente técnica, não tem nada a ver com a ética, é o curso de informática ou outro qualquer, tem a formação cultural, que tem que ver com o saber, e tem a formação espiritual, que tem a ver com o sagrado e com a transcendência. E de forma concreta, modo que ética e profissional nesse caso, te reflete na vida, perdão, na vida do trabalhador. A hora que nos vê organizações que têm cheio dificuldade de aproveitar esses recursos humanos ou de gerir de forma organizada e de forma a maximizar também e otimizar a presença de cada indivíduo na instituição, numa organização, e coisa que pode ser falta, o modo que pode ser e analisar o reflexo da ética ou da falta de ética na organização ou no indivíduo profissional. Pois, do ponto de vista até da produtividade, você tem a ética empresarial, porque a empresa pode e deve ser também ética e social, ter uma vocação social, e isso vai aumentar mesmo o tal desempenho do trabalhador, que é colocar, e a base é esta, colocar o ser humano como fim. Não é apenas o lucro, claro que uma empresa tem que ter lucro, não era a falência, mas é estar centrada no ser humano, como Kant diz, que é o homem, o ser humano, como fim e não como meio para outra coisa qualquer. E você vai ver nos casos mais concretos, por exemplo, entendia-se que para aumentar a produtividade o trabalhador devia ter o mínimo tempo, digamos, livre ao longo do horário de trabalho. É estar lá 24 horas. Portanto, até o tempo que ele vai tomar um café ou conversa disto. Você já está a conversar demais, já está a tomar café demais, até para ir, digamos, a qualquer lado, entende-se que está a diminuir a produtividade. Ora, descobriu-se que a produtividade aumenta quando você tem esses tais intervalos. Há empresas que colocam ténis de mesa... São pequenas sessões de recarga motivacional e de bateria e energia. Onde recarga, portanto, aquela ideia que é fiscalizar o trabalhador, e aqui em qualquer atividade, para aumentar a produtividade, ele tem que estar ali, é contraproducente, porque vai diminuir. E até os psicólogos estudaram isso, que a produtividade aumenta em 7 vezes mais, à volta disso, se você tiver esse tal intervalo para recarregar. Porque nós não somos máquinas. Aí é que é o equívoco, não é? Há uns que colocam aquelas câmaras para fiscalizar o trabalhador, para ver se você
está ali e trabalham todo o tempo. Mas o resultado é contraproducente. Mas, ao mesmo tempo, há também uma necessidade de supervisionar, controlar e gerir de forma responsável. Claro, Por outro lado. supervisionar, mas tendo sempre em atenção o ser humano e, por exemplo, a capacidade não só para desempenhar a tarefa, como o lado criativo. Até se diz de uma maneira algo esquemática que os do Norte, por exemplo, são mais produtivos, e sabe-se isto, não é? A Alemanha, Suíça e tudo, porque trabalham muito e cumprem aquele modelo. Mas que os do Sul, isto é, Europa do Sul, Grécia, Portugal, coisa, e África, e são mais criativos. Se for preciso mudar uma maneira de trabalhar para outra, você vê que o alemão está habituado a trabalhar segundo aquele modelo. Ele diz, é assim porque sempre foi assim. Eu digo, mas não valeria a pena fazer de outra maneira? Ele diz, não. Então é o lado criativo. O trabalhador criativo... Na natureza, a reflexão de garantir um bom desempenho profissional motivado e uma boa relação institucional empresarial com o trabalhador, onde que entra e departamentos que têm essa função de fazer link ou ponte ou elo entre os interesses do trabalhador e da própria empresa. Qual que deve ser o papel, por exemplo, dos recursos humanos ou da gestão dos recursos humanos? É mudar, digamos, para usar um lugar comum, esse paradigma de gestão do recurso humano, que não será apenas do ponto de vista da rentabilidade, mas do ponto de vista da criatividade. Bem, tem áreas que não dá agora para desenvolver que estão a incidir sobre esse aspecto, que é a ética empresarial. É exatamente isso, a empresa ligada com valores, com a ética profissional, a responsabilidade social da empresa e, portanto, muda a ideia de apenas o objetivo é ter o lucro imediato. Então a empresa tem esse lado ético e o lado social. Alguns falam até de um pós-capitalismo. Mudar o programa, mantendo a economia de mercado, porque até agora viu-se que a economia de mercado é aquela que demonstrou nos resultados e viu-se que estatização completa, que é um autêntico desastre. Era o que havia nos antigos países comunistas e outros assim. Portanto, um pós-capitalismo seria um pouco levar a dimensão social ao mercado social e ética. De certa forma, é a ideia da social-democracia. Muito bem. Que você viu na Suécia e noutros postos em prática na Suécia e noutros casos. Bem, a Suécia é o caso mais modelar. Muito bem. Professor, não tenho que agradecer para o tempo disponibilizado de estar conosco na Show da Manhã.